Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu tô bem nervosa pra gravar esse vídeo. Eu vou contar pra vocês um pouco do meu testemunho com os meus pais. E eu vou contar pra vocês sobre como os meus pais aceitaram a minha conversão. E vamos ver no que vai dar. Eu não fiz roteiro, eu não fiz nada, porque não pode ser assim. Esse vídeo não pode ser assim. Eu cresci na igreja católica, frequentava o grupo de jovens e tudo mais. E os meus pais, desde que eu me conheço por gente, eles também sempre foram católicos, sabe? Quando eu era criança, eu me lembro que a gente ia num grupo na cidade vizinha também. E eu me lembro de ficar numa sala cheia de crianças. E depois, mais tarde, eu descobri que eles participaram durante um tempo da renovação carismática da igreja católica. Daí depois eles pararam de frequentar esse lugar e enfim, e aí eu continuei seguindo a minha vida cristã nesse grupo de jovens. Eu já contei meu testemunho sobre como eu encontrei Jesus e eu acredito que a batalha mais forte que eu vivi foi dentro da minha própria casa. Eu pedi para os meus pais se eu podia gravar esse vídeo e eles me deram autorização. E são coisas muito fortes que eu vou contar, que eu passei, e eu espero que isso de alguma forma ajude pessoas que também passam pela mesma situação, passaram ou acham que vão passar ou têm medo de passar por isso. Então, eu confesso que eu tô bem nervosa mesmo. Eu acho que eu nunca fiquei tão nervosa pra gravar um vídeo. Como eu contei pra vocês, eu comecei a visitar uma igreja que é de denominação protestante ou evangélica, como as pessoas conhecem, que é a Igreja Metodista, que é a igreja que eu pertenço até hoje. E desde que eu comecei a frequentar a igreja metodista, coisas muito grandes e fortes aconteceram dentro do meu próprio lar. Eu comecei a viver Jesus de uma maneira muito intensa e eu vivi um relacionamento há uns 4 anos mais ou menos. Eu vivi esse relacionamento e aí, enfim, essa pessoa não entendeu muito bem e aí nós achamos melhor nos separarmos porque a minha visão de mundo estava muito diferente da dele e ele não conseguia aceitar da mesma forma que eu, e aí nós nos separamos e os meus pais, eles eram muito apegados nesse menino. Então, eles achavam que a igreja estava fazendo muito mal pra mim, porque ela me afastou dele, e na cabeça deles eu tava virando, sei lá, uma louca fanática. Mas era a visão que eles tinham disso. Eles já tiveram experiências muito ruins com outros cristãos de igrejas evangélicas, e eles achavam que eu tava indo pro mesmo caminho, que eu ia virar uma radical, que eu ia fazer, sei lá, voto de pobreza e mendigar na rua. A visão que eles tinham era essa. Então, foram assim 3 meses muito difíceis da minha vida. Foi justamente nessa época do ano, o ano passado, porque eu me lembro que eu terminei com esse meu namorado e foi por isso que eles começaram a fazer toda essa revolução na minha vida e tudo mais. E é como se às vezes eu revivesse isso mais uma vez. Gente, eu tô muito nervosa. E o que acontecia era que eu tava indo lá na igreja e aí às vezes eu chegava em casa e quando eu terminei com meu namorado, minha mãe tava com os olhos inchados de tanto chorar e o meu pai tava muito bravo comigo porque ele via minha mãe chorando daquele jeito e eles botavam a culpa em mim. Eles me diziam que tinham muita vergonha de mim, que preferiam morrer ao ver aquilo que eu iria me tornar. Mas eu fico muito feliz porque essas coisas eu passei e com Jesus eu venci essas coisas. E é só por isso que eu tô contando isso pra vocês. O meu pai, ele usa uma máscara pra dormir porque ele tem uma coisa chamada apneia do sono. A gente ainda não conseguiu curar ele disso, mas na hora certa eu sei que isso vai acontecer. E ele fica às vezes 3 minutos sem respirar dormindo e ele pode morrer dormindo sem aquela máscara a qualquer momento. E quando eu comecei a ir na igreja e terminei meu relacionamento e aconteceu todas essas coisas, ele ficou 3 meses sem usar essa máscara, porque ele dizia que ele preferia morrer ao invés de, sei lá, me ver eu me tornar evangélica. Porque a visão da cabeça deles não era de que Jesus era uma pessoa, mas que existiam Jesuses diferentes na católica e na evangélica, e eles tinham sim muita vergonha de mim, muita vergonha. Eu me lembro da maneira que eles olhavam e falavam de mim na época, e era muito difícil.
Enfim, foram situações muito, muito ruins. Foi uma época muito difícil da minha vida. Que se eu não tivesse os meus irmãos junto comigo, eu não sei se eu teria vencido. Eu acho que até eu teria vencido, mas teria sido um pouco mais difícil. Porque eu corria pra eles pra contar, gente, olha o que aconteceu. E eles me recebiam com um sorriso e falavam, Beta, olha o galardão que tu vai ter, sabe? Olha o galardão que tu vai ter quando chegar no céu. E eu sei que muitas pessoas passam por isso ou tem medo de ir mais a fundo, com medo de passar por isso. E eu quero dizer pra vocês que em momento algum eu pensei em desistir. Desistir jamais foi uma opção. Eu me lembro de me sentar na beira da cama e ouvir eles falarem coisas muito ruins pra mim e ficar quieta e sentir a presença de Deus naquele lugar, porque Ele estava comigo. Eu sabia que coisas muito maiores estavam por vir e viriam acontecer e eu não pensei em desistir. Até que no final do ano, mais ou menos, as pessoas... foi onde eu comecei a perceber uma mudança, sabe? O pessoal... Eu faço aniversário em dezembro, no dia 7. E os meus amigos lá da minha igreja, eles fizeram um aniversário surpresa pra mim. Uma festa surpresa de aniversário. E aí eu contei pra minha mãe aquilo. E ela encheu os olhos de lágrimas. E ela ficou muito feliz. Porque em lugar nenhum, nunca alguém tinha feito isso por mim. E ela via que lá eu era amada. E ela começou a deixar eu ir mais assim na igreja, sabe? Não ficar complicando tanto. E desde sempre Deus colocou um desejo insaciável por mais dele na minha vida. Eu queria viver só pra Deus. E isso sempre foi avassalador em mim. Avassalador. Uma mensagem... E a mensagem principal desse vídeo não é mostrar pra vocês que eu fui boa o suficiente, que eu já ganhei os meus pais pra Jesus, até porque eles não foram ainda, por exemplo, no momento lá num culto comigo, eles não foram ainda. Eu até sempre tive medo de fazer esse vídeo, pensando que isso pudesse impedir de alguma maneira, que pudesse dificultar as coisas, mas eu conversei com eles e eles disseram que não, que tudo bem, que eles vêm mudando. Hoje em dia já tá muito diferente a situação toda, tanto que o meu pai e a minha mãe, eles eram pessoas que xingavam muito os meus pastores. Eles diziam que eles eram pessoas que só queriam o meu dinheiro e que não estavam interessadas no meu bem-estar, na minha felicidade, na minha saúde, e só queriam o meu dinheiro, e eles odiavam, nunca queriam ver eles na frente deles porque eles estavam roubando a filha deles. E aí, há pouco tempo atrás, se você me acompanha lá no Snap, você viu o tamanho da minha felicidade, porque eles foram lá e jantaram na casa dos meus pastores e ficaram rindo e gargalhando até bem tarde da noite. E já veio a minha líder aqui na minha casa, visitou minha mãe, e eles eram pessoas que eu ficava assim, gente, quando que eu pensei que isso fosse acontecer? É só Deus pra fazer uma coisa dessas. Só eu ouvi as coisas que eu escutei. Os meus familiares chegavam e me diziam, Beta, tu tem certeza que é isso que tu quer? Olha o que tu tá fazendo com a tua família. Beta, desiste disso. Eu ouvia isso das pessoas. Mas hoje a gente já tá muito diferente, a gente já tá muito mais unido. E se eu não posso falar da Bíblia na minha casa... Se eu não posso falar da Bíblia na minha casa, se eu não posso falar de Jesus na minha casa, eu sou a Bíblia, eu sou Jesus, eu sou a palavra, eu sou aquela que leva esperança ao coração das pessoas que vivem e convivem comigo. Então eu só tenho para dizer para você, por favor, não desiste, por favor, não para no meio do caminho, não importa o que aconteça. A nossa guerra, a nossa batalha, ela não é contra a carne, ela é contra o mundo espiritual. Então se você desistir, você nunca vai saber como poderia ter sido, aonde você poderia ter chegado em Deus, por favor, porque os apóstolos, eles passaram por coisas muito maiores que nós e têm os seus nomes escritos na história da humanidade para sempre. E eu não tô falando isso para que você tenha o seu nome escrito na história da humanidade para sempre, mas para que você tenha o seu nome escrito na história da sua família para sempre, para que você tenha o seu nome escrito no coração e na alma das pessoas que você ainda vai alcançar para Jesus. Então não desiste, por favor. Que isso não seja o seu recurso. Desistir não é uma opção. Eu espero muito que isso ajude você. Eu quero dizer pra você que os meus pais, eles
estão vendo esse vídeo, eles sabem da minha esperança, eles sabem quanto eu oro para que eles sejam alcançados pelo amor de Jesus, eles sabem disso. E não tenha vergonha, não tenha medo, não desista. Seja alguém melhor, deixa Jesus te transformar, que quando ele te transformar, ele vai transformar o coração da tua família, tá bom? Eu tô muito nervosa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu espero muito que tenha ajudado você. Se você tem algum amigo que tá passando por isso, se você tá passando por isso, manda esse vídeo pra essa pessoa, porque desistir não é uma opção. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.